Sabe, existe um recurso poderosíssimo dentro de nós que, na maioria das vezes, a gente nem se dá conta. A ideia hoje é explorar justamente isso. Como a nossa energia vital mais básica pode ser, na verdade, a chave para destravar um nível totalmente novo de criatividade e foco. Sabe aquela sensação de que a mente está sempre meio nublada, que a inspiração simplesmente sumiu? Se isso soa familiar, se essa sensação de estar esgotado é constante, a causa pode ser um ciclo vicioso de baixa energia e passividade. Pelo menos é o que sugere a nossa fonte de hoje. E olha, não é só uma questão de estar de mau humor. É algo mais profundo. É como se fosse um vazamento, uma perda constante e bem sutil de energia vital. Aquele recurso mais potente que a gente tem para criar, simplesmente escorrendo por entre os dedos. Ok, então vamos direto ao ponto. E se essa falta de foco toda não for uma falha de caráter, mas sim um problema de gerenciamento de energia? Uma energia que está sendo desperdiçada. Vamos a fundo nessa ideia. E aqui vem a primeira grande virada de chave, sabe? A gente vai ter que redefinir o que é energia sexual. Não é só sobre o ato físico, é muito mais. É a força vital bruta, a matéria-prima da criatividade, a nossa energia fundamental. E o mais interessante é que isso não é nenhuma novidade. É um conhecimento, assim, super antigo. Tradições milenares como a yoga e o taoísmo já sacavam que essa energia era a fonte do poder criativo. Os nomes mudavam, claro, Kundalini, Jing, mas a essência, o princípio era exatamente o mesmo. Beleza, mas como é que a gente acessa esse potencial todo? É isso que vamos ver agora. O poder criativo que estava escondido e que aparece quando essa energia é bem canalizada. Olha só essa comparação, é impressionante, né? De um lado, a gente tem aquele ciclo de ficar correndo atrás de dopamina, de gratificação imediata, que no fim só leva à estagnação. E do outro, o que acontece quando essa mesmíssima energia é canalizada? Criatividade sem limites, foco total, uma presença muito mais profunda. A energia é a mesma, o que muda é a direção, e isso muda tudo. E aqui está o ponto central de toda essa conversa. O segredo não é suprimir, não é negar essa força, é transmutar, é transformar. É quase como uma alquimia interna, sabe? Para criar algo totalmente novo a partir dela. Então vamos falar dessa solução, dessa tal de alquimia. A fonte que a gente está usando usa essa metáfora que é perfeita para descrever o processo, como transformar desejo bruto em um foco cristalino. Traduzindo isso para algo mais simples, a ideia é basicamente redirecionar essa energia. Em vez dela ficar concentrada lá nos centros inferiores do corpo, a gente, de forma consciente, a conduz para cima pela coluna para literalmente alimentar o cérebro e o sistema nervoso. Bom, a teoria é incrível, né? Mas como é que isso funciona na prática? Chegou a hora de mergulhar nos métodos. A nossa fonte descreve 4 técnicas bem específicas para fazer essa transmutação acontecer. Então, o que a gente vai ver é o seguinte: primeiro, o trabalho com a respiração, o pranayama. Depois, uma prática taoísta chamada órbita microscópica. Em seguida, meditação e visualização. E por último, o que amarra tudo isso, a disciplina consciente. O primeiro método, então, é o pranayama, o trabalho com a respiração. Coisas como a respiração das narinas alternadas, sabe? Elas ajudam a limpar os canais de energia, oxigenam o cérebro e, basicamente, preparam o terreno para movimentar essa energia. E o legal é que com só uns 10, 15 minutinhos por dia, já dá para começar a sentir a diferença, a energia saindo do estado disperso para um estado focado. Agora, o segundo método é fascinante. É a órbita microscópica. É uma técnica taoísta que, basicamente, cria um circuito fechado de energia no corpo. Pensa nisso. Em vez de a energia vazar, ela fica circulando, se refinando e fortalecendo a vitalidade. É um sistema que se autossustenta. O terceiro método é a meditação com visualização. A ideia é levar a atenção ali para a região abaixo do umbigo, no chakra sacral. E então, visualizar essa energia, imaginar ela como uma luz dourada ou branca e sentir essa luz subindo pela coluna até chegar no topo da cabeça. É um jeito de integrar essa força bruta com a consciência. E por último, mas talvez o mais importante, vem a base de tudo, a disciplina consciente. E de novo, não é reprimir, é ter atenção plena. É sobre perceber o impulso surgindo e, em vez de agir no automático, parar, respirar e usar aquele momento para conscientemente redirecionar aquela energia para cima, talvez até usando uma das outras técnicas.
Certo. Mas e aí? O que acontece quando tudo isso se torna um hábito? Qual é o efeito no longo prazo? Bom, quando essas práticas viram rotina, os resultados começam a se somar, a se acumular e a transformar o dia a dia de verdade. E não é mágica, não é uma solução da noite para o dia. É um efeito composto. Aquela névoa mental, ela vai dando lugar a uma clareza afiada, que se sustenta. Os bloqueios criativos simplesmente se dissolvem. As ideias começam a fluir. E com o tempo, isso vai gerando uma consciência mais profunda, um senso de propósito e, segundo a fonte, até um aumento no magnetismo pessoal. E para quem está pensando por onde eu começo, a fonte dá uma rotina diária super simples, coisa de 5 a 10 minutos de cada prática. Só isso, o importante é a consistência. A ideia é criar o hábito e daí começar a aplicar essa energia focada no trabalho, nos projetos criativos e simplesmente observar o que acontece. E isso nos leva a uma conclusão, que é muito poderosa. O potencial criativo de alguém talvez não seja limitado pelo talento inato, mas sim pela inteligência com que a própria energia é gerenciada. Para encerrar, a fonte deixa uma citação que coloca uma escolha bem clara na mesa. Ou se domina a própria energia, ou se continua sendo dominado por ela. E a questão que fica no ar é a seguinte: se essa força é tão poderosa assim, o que mais seria possível criar se a gente aprendesse a ser mestre dela, e não só um servo?